Opa! Tô se reconectando. Estou aqui, voltei. O Graças a Deus. Estamos aí. que aconteceu? Caímos? Não sei dizer para a senhora o que de fato aconteceu, né? Mas voltamos. O importante é isso, que nós voltamos, estamos juntos novamente, para que a senhora possa dar continuidade aí ao seu diálogo e à sua explicação, que estava assim, ó, maravilhosa. O pessoal está gostando muito, está mandando muitos elogios aqui. Alguns que têm uma intimidade maior, né? Chamando a senhora de Su, aquele abraço e tal. E aí, vamos lá. Estou amando a sua explicação. A senhora estava falando do contexto com relação aos guidões e às motocicletas, que diferem de um para o outro, né? E que, na verdade, ele não empenha, ele abaixa. E aí eu já uma vez disseram que, às vezes, você também tem que empurrar o pé, né? Empurrar o pé no descanso, sei lá, para fazer uma curva com mais perfeição, uma melhor curva. Às vezes você pensa nem dar, mas empurrando o pé, aí você já ajuda. Não sei como é que é isso. Se procede, se Não, não procede, ou se tem discordo questão. totalmente. Discordo totalmente. É só testar que você vai ver que isso não acontece. Então vamos lá. Primeiro É. falando duas técnicas, três, né? Técnicas principais para se fazer uma curva. Como eu já falei, olhar para o lugar onde você quer ir, o mais distante possível para onde você quer ir, que você naturalmente vai direcionar a moto para aquele ponto. Segundo, o contra-esteço. Eu estava explicando o que é exatamente contra-esteço, né? Que diferentemente de um carro que as rodas fazem assim para o lado, quando você vira o volante, e mesmo no carro a gente utiliza muito contra-esteço, principalmente em velocidade, em competição direto, que você usa o contra-esteço. Em moto, por que chama contra-esteço? Esteçar é virar para algum lado, né? Porque quando você Isso. vira o guidão, por exemplo, estou virando o guidão para a esquerda, na verdade, a geometria da moto faz com que a roda incline. Tá? Quando você vira o guidão para a esquerda, a roda inclina. Ela não faz isso igual o carro. O guidão, na verdade, abaixa, fazendo isso com o pneu. Então, o que acontece? A área do pneu em contato com o solo diminui. Conforme você vai empurrando, que o guidão vai descendo, essa área, o pneu vai inclinando e a área do pneu em contato com o solo vai diminuindo. Conforme vai diminuindo, ela vai te puxando para dentro. Então, é simples assim, é bem fácil de entender. Só você ficar em frente a uma moto, é claro, quando você vira o guidão com a moto parada, o pneu vai fazer assim. Tá? Mas assim, desculpa. Mas em movimento ela faz assim, ela inclina. Tá? O guidão vai para baixo e o pneu inclina. Como a área de contato com o solo diminui, ela vai te puxar para dentro. E aí eu falo, né? Como a moto é toda pequena e linkadinha, você mexe na dianteira, a traseira vem junto. E a terceira técnica importante de fazer uma boa curva é utilizar a cintura para mexer na suspensão traseira, na parte traseira da moto. E da mesma forma, como a moto é inteira, pequenininha e linkada, você mexe na traseira, a dianteira vem junto. Você pode fazer curvas só usando a cintura, mexendo na moto pela parte de trás. E eu, por exemplo, quando eu era adolescente, eu andava de bicicleta, minha mãe não deixava eu comprar uma moto, eu já andava em turma de moto. E eu andava muito no trânsito de Copacabana, eu ia fazer das minhas 500 atividades de jazz de manhã, à tarde, ginástica olímpica, inglês, francês, datilografia. Eu ia fazer tudo de bicicleta no meio do trânsito. E eu andava driblando o trânsito só mexendo a cintura. Eu só mexia a cintura sem as mãos no guidão. E a mesma coisa você pode fazer com a moto. É só assistir um show de pilotagem que você vê, assiste isso. Eu tenho um videozinho bem curtinho que eu mostro isso, né? Eu tô assim, fazendo com as mãos assim, sambando, coloquei um sambinha e a moto vai fazendo assim, né? É para visualizar bem que você mexe. Então, muita gente fala isso de apertar o pedal. Se você deixar, ó, não faz força nas mãos, só encosta ali no guidão e se concentra em só fazer força no pé. Vai, aperta, 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 a moto não mexe 1 milímetro, não mexe. Por que falam isso? A mesma coisa de falar para apertar o tanque. Esquece, você pode apertar o tanque, você vai amassar teu tanque, ficar com o joelho roxo, que a moto não vai sair, não vai sair 1 milímetro da linha. O que acontece é o seguinte, quando você aperta o pedal, você está fazendo isso, ou seja, você está mexendo a cintura, você está mexendo a suspensão traseira. Isso. Então, não é o pedal que está abaixo da moto. O pedal está... Por que se anda de pé no off-road? Exatamente porque você coloca todo o peso fora das suspensões, deixa as suspensões livres.
né? Então, não adianta você apertar o pedal que a moto não mexe 1 milímetro do lugar. É a mesma coisa com o tanque, não adianta apertar o tanque, porque quando você aperta o tanque, você torce o corpo. Está torcendo o corpo é a história da cintura, né? Na verdade, é a parte traseira da moto que você está mexendo, como se fosse na suspensão traseira, mas na verdade você está mexendo na traseira da moto. E aí, se você usar contra-esterço e cintura, os dois juntinhos, a moto fica toda mais rapidinha, que é o que deve ser feito o tempo inteiro, para desviar de buraco, de retrovisor, de pedestre, ou seja, ela for, e também, evidente, para fazer uma curva da forma mais perfeita. Olhar mais distante, usar contra-esterço e cintura, e evidente, velocidade compatível com a curva. Que bom que a senhora tocou nesse assunto aí, falou isso, que me chamou aí, me despertou a outra pergunta. O centro de gravidade de uma motocicleta. Porque às vezes eu vejo o seguinte, os motociclistas, para não melar o sapato, ou para não molhar o sapato, ou o tênis, eles levantam os pés, né? E aí bota os pés para frente, ou tem aquelas gambiarra que agora estão vendendo, que bota lá na frente da moto, e aí bota o descanso da moto ali em cima, os pés em cima daquele descanso ali. O que é o centro de gravidade e isso interfere na dirigibilidade ou na pilotagem da moto? Olha, interfere, mas não vai fazer com que com que isso deixe de ser seguro. Isso não. Porque cada modelo de motocicleta que você tiver, que você sentar, vai ter um centro de gravidade em um lugar diferente. Então é a mesma coisa. Eu tenho o guidão de uma certa altura, vou ficar de lado, ó, meu guidão é aqui. Ah, mas essa posição não está cômoda para mim, então eu vou botar um guidão para cá que fica mais cômodo para mim. Se vai mudar o trail da moto, vai, mas não quer dizer que seja ruim, não quer dizer que esteja errado, entendeu? Para o fabricante ficou diferente, mas não quer dizer que seja errado. Tem gente que guia com guidão aqui em cima, né? Isso. Tem Pois que é. aguenta. Entendê-lo onde ele está, saber, por isso que eu peguei a caneta, né? O centro de gravidade dessa caneta que eu peguei aqui agora, ela não vai estar bem no meio da caneta, por quê? Ela escorrega. Por quê? Porque essa parte da caneta que tem isso aqui, ela é mais pesada do que a ponta. Então, se eu puser bem no meio, vai cair para cá. Então, o centro de gravidade vai estar mais para cá um pouco. Ela não vai estar bem no meio. E aí, cada moto com a sua configuração e com o peso do piloto. Se você está sozinho, se você está com o tanque cheio, o tanque vazio, já mudou o centro de gravidade da moto. Se você está com mala, está com garupa, muda tudo. Entendeu? Então, isso é uma coisa que muda sempre. E por isso que é importante a percepção do piloto, entender o que está acontecendo, como está, mudou a calibragem, mudou o centro de gravidade da moto. E aí o piloto precisa saber compensar. Que legal isso, muito bem explicado, a senhora tem uma didática maravilhosa, tá? Parabéns. Eu queria entender o seguinte, tem uns exercícios lá que a senhora faz com os alunos, né? Passando por alguns catombozinhos, né? Aquilo ali. Essa técnica, ela serve para auxiliar em quê? Bom, antes de tudo, saber passar por quebra-molas, buracos e para praticar andar de pé, que serve para diversas situações. Eu, por exemplo, eu lembro uma época que estavam fazendo muita obra lá no Rio de Janeiro, né, que eu sou do Rio, estavam fazendo muitas obras e tinha não só buraco, como cano quebrado de água, quebrado para todos os lados. E eu tinha que andar quase que em pé o tempo inteiro para passar pela água, pelas enchentes, pelos buracos, mesmo estando na cidade do Rio de Janeiro. Então, e qualquer, tipo assim, você sai para passear, vou ali no restaurante tal, você pega uma estradinha de terra. Aí na tua região, mais ainda, né? Então, eu preparo os alunos, antes de mais nada, para passar por pequenos obstáculos, né? Passar por obstáculos, por terra, por pedra, passar corretamente por quebra-molas, valas, buracos, e se for pegar uma estradinha de terra, ele se habituar já a andar de pé. Tipo assim, não vai ser novidade para ele andar de pé. Então, ele já vai treinar, fazer esse treinamento, andar de pé, caso aconteça, e acontece com todo motociclista, já tem a prática de andar de pé. Legal. Eu tenho uma curiosidade bem interessante, né? E que eu vejo que leva muitos motociclistas a caírem. Freio. Tambor, freio a disco, freio ABS e freio combinado. Oi, não escutei tua pergunta. Queria que a senhora pudesse dar uma pincelada sobre as frenagens. Freio a tambor, freio a disco, freio ABS e freio combinado.
em cima da Bom, motocicleta? seja lá qual for o tipo de freio que tem na sua motocicleta, é a mesmíssima coisa. O motociclista precisa ter percepção para entender como é a frenagem dos diversos tipos de piso, né? Que você pode estar no asfalto, na terra, porque na terra é muito mais difícil frear, na chuva mais ainda. É importante você entender a sua moto, como ela funciona, ou a moto que você subiu no momento. Às vezes você viaja, aluga uma moto para passear. Tem gente, por exemplo, eu fui lá para o Peru, peguei uma Africa Twin para ficar 2 semanas direto em cima dela nas Cordilheiras dos Andes, viajando pelo Peru, né? Então você precisa aprender aquela moto que você pegou naquele momento e entendê-la, né? Uma dica, aliás, que eu vou dar para quem estiver nos escutando, é o primeiro exercício, inclusive, que eu faço com os meus alunos do curso fundamental e intermediário, você sobe na moto, sente o curso do freio dianteiro, sente o curso do freio traseiro, apertando o freio dianteiro, de novo vou ficar de lado, apertando o freio dianteiro, vê o movimento que a moto faz, aí aperta o freio traseiro, vê o movimento que a moto faz, aí aperta os dois, vê que ela vai movimentar bem menos, ela quase não vai mexer, aí você já entende, puxa vida, a moto transfere menos peso se eu usar os 2 freios, que é a forma correta de frear, e aí você vai desenvolvendo a sensibilidade, mexe bastante com a moto para entender a transferência de peso dela, né? Isso tudo antes de ligar a moto, tá? Isso. E aí você vai entender nos exercícios de frenagem o quanto você deve usar de dianteiro, quanto de traseiro para cada situação. De novo, a percepção e sensibilidade, que eu acho que são os 2 grandes segredos da pilotagem. Eu falo que a concentração está acima de tudo, e o primeiríssimo segredo é sensibilidade e percepção, para entender o que está acontecendo, para você definir o que fazer para ser da forma mais correta e segura. Então, seja ABS, CBS, tambor, disco, na frente e atrás, sem nenhum desses eletrônicos, novos eletrônicos, né? O importante da frenagem é ser equilibrada. Você tem que equilibrar a frenagem, não deixar a moto empurrar. Então, eu dou exemplo, né? As pastilhas devem encostar no disco delicadamente e você vai aumentando a pressão no manete, de forma que as pastilhas vão apertando o disco aos poucos e jamais alicatar. Jamais apertar o freio de uma vez. Então, para a frenagem ser mais eficiente, você precisa utilizar os 2 freios de forma equilibrada, gradativa, e desse jeito você vai estar utilizando os 2 pneus inteiros. Eu já vi você falar de pneu. O mesmo pneu que te faz andar é o mesmo pneu que te faz frear, né? O mesmo que te gruda no chão para andar é o que te gruda no chão para frear. Então, você precisa utilizar os 2 pneus inteiros, as borrachas dos 2 pneus, esse gripe da borracha com piso para frear, em vez de utilizar um só, sobrecarregado de freio, se você usar só o dianteiro, ou um só, menos eficiente, que é o traseiro, que você vai frear muito menos. Se você sobrecarregar o dianteiro de peso, ele não só vai estar sobrecarregado de peso, não vai ser eficiente, vai superaquecer e vai frear, evidente, muito menos. Isso que a gente chama de transferência de massa, né? Exatamente. Opa, Tintim! Tintim! Cadê o Tintim? Tintim. Ok. Então, o que acontece? Vamos lá. Falamos sobre curvas, sobre contra-extenso, sobre pneus. Agora, postura do piloto, postura do condutor da motocicleta. E outra coisa bem interessante que a senhora citou aí, que um vício que eu vejo muito, são os manetes. Os 2 dedinhos lá, você puxa só 2 dedinhos e ficam outros 2 dedos ali presos. Né? É um vício terrível que a turma tem. Né? Vai lá, deixa 2 dedos, vai 2 dedos. Ou vai 1 dedo e fica 4 dedos. Como é que deve ser essa postura? E como se acostumar? Né? Bom, vamos lá. O posicionamento na motocicleta vai variar também de acordo com o modelo, né? Então, tem moto que você fica com a perna para frente, outra com a perna mais ou menos, outra com a perna bem perpendicular ao seu corpo, né? Na linha do seu corpo, outras para trás.
e com os pedais lá em cima, que são as esportivas, né? Outras para frente, fechadinho, que a perna fica quadradinha, que são as scooters, né? Então você tem todo tipo de posição. Se você está mais para frente, mais para trás do banco, isso também depende muito do seu braço, do seu tamanho, esse tipo de coisa. E aí já vai mudar o centro de gravidade da moto se você sentar mais para frente ou mais para trás. Eu, por exemplo, eu sento muito para frente do banco. Quando eu acelero, estou em mais velocidade, eu jogo o corpo para frente. Isso é uma coisa natural minha. Eu sempre fiz isso, mesmo em estrada, estando de big trail, eu jogo o corpo para frente. A aerodinâmica é outra coisa que é muito importante na pilotagem, por isso a gente jamais deve andar de pernas abertas, pés abertos. Gente, eu dou o exemplo de um Boeing carregado que pesa 600 toneladas. Quando ele vai posar, tem um vídeo meu que fala sobre isso também no meu canal. Quando ele vai posar, ele levanta aqueles 2 flapzinhos para ajudar a frear. Um Boeing de 600 toneladas. Ele levanta aqueles 2 flapzinhos nas 2 asas de 50 centímetros, eu acho, cada um. Acho que vou subir numa asa para medir aquele flapzinho, viu? E o motociclista, com aquela coisinha, algumas motos que pesam menos de 100 quilos, anda com as pernas assim, totalmente abertas, com 2 asas freando a motocicleta, né? Aí depois reclama lá que a moto consome muito. Ele anda com arrasto aerodinâmico e os pezinhos para fora, podendo passar pedra, carro, calçada, buraco. Se a moto passar por um buraco, tchau, pé. Enfim, então o posicionamento é importante, que você e a moto sejam, antes de mais nada, um corpo só, tá? Vocês devem fazer a curva junto. Então, essa história de tirar corpo para fora da moto, você vai querer saber de pêndulo também, né? O corpo tem que estar sempre para rua, estrada, sempre nós dois juntinhos, assim, ó. Eu e a moto somos uma coisa só. Isso é super importante. E eu dou exemplo, se você assistir, principalmente para rua, né? Campeonatos de moto, habilidade, aliás, você falou do observatório, né? Eu também, agora eu entrei para o núcleo de motociclismo, recém-criado núcleo de motociclismo do Observatório Nacional de Segurança Viária. E junto comigo está o Gringo, presidente da AMA, está o Marcelo, que é advogado formado em cima de motocicleta, a Lilian Tsai, que é campeã de moto habilidade com Harley Davidson, e eu. Então, nós 4 estamos trabalhando para o observatório, assim, fazendo diversas ações, pensando na segurança do trânsito de motociclista, né? E a Lilian, como campeã de motohabilidade, eu passo os vídeos de campeã de motohabilidade, que é baixa velocidade, né? Eu mostro que não tem essa coisa de tirar corpo para fora. Mesmo campeão mundial de motohabilidade, na categoria 1000, esportiva 1000, que é o caso o campeão estava com uma Honda CBR 1000RR, uma Fireblade, eu mostro para os meus alunos, por acaso ele está tirando a bundinha para fora, por acaso ele está encostando o joelho no chão, nada disso. O que vai fazer a moto fazer uma boa curva não é você tirar teu corpo para fora. Aí eu mostro foto de eu tirando o corpo para fora, correndo de moto, competindo de moto, né? No autódromo. Aí, por que fazemos isso na pista? Aí vem a história do pêndulo, né? O pêndulo, antes de mais nada, não pode ser o peito, né? Muita gente joga a parte de cima do corpo para fora. O que acontece? Quando você inclina a moto, o vetor... Agora eu tenho que sair daqui. O vetor está nessa direção. Você inclina a moto, o peso está para baixo, para cá. Ele está te puxando para o asfalto nessa direção. Se você que está sentado aqui em cima, pega a sua cabecinha está aqui, joga seu peso para cá, você... Tá? Ou você que está aqui em cima joga para cima. Então são 2 forças puxando para cá. Na verdade, se você jogar o peito para fora da moto, você vai estar fazendo uma força contra da que está puxando para baixo, para o chão. Você vai estar fazendo uma por cima, outra por baixo. Então a moto vai desequilibrar, ela vai ficar assim. A força tem que ser só para baixo, só a força natural que ela já vai ter da força, a força centrípeta, centrífuga, né? Você provoca a centrípeta e a centrífuga é que vai provocar, e
e o vetor que vai nessa direção, que é o que vai te pregar no chão, né? O efeito giroscópico do pneu e tal, que é o que vai grudar a moto no chão, essas coisas todas. Então, fisicamente, tem toda a explicação. E então, você e a moto têm que estarem juntos, né? Formar um corpo só. Nada de andar de perninha aberta, pezinho aberto, que você vai estar prejudicando aerodinamicamente a velocidade. Atrapalhar, meu Deus. Voltou! Ei, calma, tem de paz. Oi, volta. voltou? Eu acho que é a internet. Ai, Desse tipo. eu fico Mas, olha, desesperada com isso. quando a coisa está muito boa, está gostosa mesmo, que é uma das lives mais gostosas que eu vejo, que realmente, quem estiver assistindo, ou quem for assistir depois do IGTV, sabe que essa não é uma live, e sim uma aula. É, As tipo pessoas não isso. estão tendo uma aula, elas estão tendo uma aula, e isso é maravilhoso, né? Poder estar lá à disposição, ó, tem uma aula lá, uma das melhores pilotos aqui do Brasil, né? E que está lá explicando passo a passo, tate a tate, tintim por tintim, cada situação que vocês vivenciam no seu trânsito, no dia a dia. E isso é maravilhoso. Então eu fico aqui maravilhado, só ouvindo, né? E aprendendo da fonte, né? Aquilo que nós temos de melhor. Eu vejo também que tem 3 situações em curvas, né? Onde eu tive a oportunidade de passar. Não sei se a senhora assina embaixo também, que concorda com isso, que, ou seja, eu tenho a motocicleta, eu estou pilotando a motocicleta, existem 3 angulações que eu posso fazer em cima dela, dependendo de cada situação. Em piso molhado, a moto permanece em pé, é o meu corpo que deita. Né? Determinadas curvas, a moto está em pé e eu acompanho ela. Ou outro, eu chamo de Y invertido. É a moto mais deitada e eu em pé. Né? Então, são 3 angulações. Eu reto com ela, ela inclinada e eu em pé, ou ela em pé e eu inclinado. E qual é a pergunta? Eu não estou te escutando. Está sem som. Você me escuta? Está sem som. Não estou te escutando. Agora voltou, agora voltou. Agora voltou. Porque a questão é a seguinte, é que eu estou fazendo o seguinte, a questão. Eu e a moto, 3 situações em cima da moto, né? Uma curva larga, eu e ela juntos, pista molhada, a moto em pé e eu um pouco inclinado sobre ela, né? A moto aqui e eu um pouco inclinado aqui, ela permanece mais em pé, fazendo a curva, e outra, ela inclinada e eu em pé. Procede esses posicionamentos em cima de uma curva? Não, eu não concordo, não. Com o posicionamento de chuva que você falou. Na chuva a gente deve pilotar exatamente igual ao seco, normal. O que você deve fazer na chuva? Simplesmente não meter a mão de uma vez, simplesmente não meter a mão no freio de uma vez. É que eu falo de chuva no final da aula, né? E aí eu falo, o que você deve fazer na chuva? Exatamente tudo que eu falei do início até agora, na aula. Pilotar de forma suave e gradativa, sempre. Se você pilotar de forma suave e gradativa, ou seja, mesmo velocidade, mesmo em motovelocidade, que eu estou competindo de moto, eu tenho que ser suave e gradativo, o que não quer dizer lento. Aí eu vou, com os treinos, desenvolver a forma de ser suave e gradativa, porém rápido. Agora, na chuva, você vai pilotar exatamente igual. Você só não vai meter a mão rápido, porque os pneus têm as ranhuras até o limite ali da inclinação da moto.
A borracha, o tipo de borracha do pneu da motocicleta daqui até aqui, ele tem a mesma estrutura e o mesmo tipo de borracha. Daqui até aqui, ou seja, toda a banda de rodagem da moto é daqui até aqui. É diferente do carro, que a banda de rodagem é só no plano. As laterais são feitas de tanto estrutura quanto de borrachas diferentes, compostos diferentes. A motocicleta não, então você pode inclinar mesmo da chuva, que tem ranhura até lá. O pneu com que eu, por exemplo, que eu uso para correr, eu não uso full slick, né? O pneu que eu utilizo para correr não é totalmente slick. Mas ele é slick bem no centro, ele não tem ranhuras no centro, que é para na reta a gente estar com o máximo de borracha em contato com o solo, quer dizer que eu vou ter mais gripe no seco, né? E bem nas bordas também ele não tem ranhura, que é para a gente deitar ao máximo e aproveitar o máximo de gripe com a moto deitada. Já os pneus voltados, focados para rua, para utilização em rua e estrada, eles têm as ranhuras tanto no centro quanto até a borda, exatamente para você poder pilotar normalmente a sua bicicleta, a motocicleta, fazer as curvas normalmente no molhado. Risco que pode ter é de, enquanto você está fazendo uma curva, pegar uma mancha de óleo e escorregar. Mas isso é o mesmo risco de ir no seco, é o mesmo risco de você pegar um monte de... Você está fazendo uma curva inclinado demais, você pega areia, você vai cair. Entendeu? Então, como evitar isso? Gente, é uma coisa que eu falo, a grande maioria dos acidentes dá para serem evitados. Você deve andar no limite do seu campo de visão. Se eu estou vendo até ali, ó, eu só estou enxergando, eu estou fazendo uma curva fechada numa serra com montanha. Eu só estou enxergando 10 metros, então eu vou andar em velocidade, ó, tira a mão. Eu vou andar em velocidade compatível com o meu campo de visão. Se acontecer alguma coisa dentro desses 10 metros, dá tempo de eu desviar. Se eu estiver num estradão, tudo aberto, reta, com visão inclusive lateral, né, sabendo que não vai ter nenhum bicho que vai sair correndo do meio do mato, como por exemplo, a gente tem muitas estradas, eu já fiz elas, já fiz Transamazônica, já saí de Manaus, cruzei a Venezuela inteira sozinha de moto, fiz várias viagens, cada viagem, já fiz Estrada da Morte, na Bolívia, e todas elas, vários trechos assim que você anda no meio do mato. Tem que ser pianinho, porque se sair um bicho, porque já por 3 vezes saiu o bicho no meio do mato e me pegou. Porque eles se assustam com o barulho da moto e saem correndo. Se você está em baixa velocidade, não acontece nada, mas se você está em alta velocidade, dependendo do tamanho do bicho, você vai ter um acidente sério. Né? Então, andar sempre com velocidade compatível com o seu campo de visão. Se eu só estou enxergando 10 metros, eu vou andar a 10 por hora, para ter possibilidade de desviar caso aconteça alguma coisa dentro desses 10 metros. Isso é fundamental. Eu observei o seguinte, nos centros urbanos, nós não vemos muitas motos grandes, né, de alta velocidade ou pesadas envolvidas em acidentes, nos centros urbanos. Mas fora dos centros urbanos, tem muito desses acidentes, porque o pessoal exagera na velocidade, e aí eu já vi pessoas se perderem na curva, porque subestimam a força centrífuga e a centrípeta. E aí se perdem nas curvas, porque acham que dá para correr. O que é que a senhora aconselha nesse momento? O que é que a senhora diz com relação a esses acidentes? 1, faça curso de pilotagem. 2, deixa para fazer curvinha acelerando em track day, em autódromo. Vai para um autódromo, vai fazer um track day, vai fazer o curso de pilotagem, vai ter orientação. Se você fizer curso, primeiro, se você fizer o curso, você já não vai errar uma curva. Começa por aí. Você vai aprender como fazê-las corretamente. Inclusive, velocidade compatível com a curva, né? Você entra em velocidade incompatível, é claro que você vai cair. E aí você entra deitado numa curva que você não está enxergando, acontece qualquer coisa que você tem que desviar, você não desvia, você bate. Eu já assisti um vídeo terrível do povo saindo de um túnel, gente. Túnel é uma coisa que eu chamo a atenção desde sempre, desde que eu comecei a dar curso de direção defensiva há 17, 18, 20 anos. Eu comecei a fazer as palestras antes, né? Eu sempre falo de túnel, quanto a gente morre saindo de túnel. Não é só de moto e de carro. Gente, você não está enxergando o que está lá fora. Se for noite, se for dia, as condições lá fora são diferentes das condições dentro do túnel. Por que existe túnel de vento? Exatamente porque você não tem vento dentro do túnel, né?
Como não tem vento, teu carro ganha maior velocidade, sua moto ganha maior velocidade, porque você não tem a resistência do vento. E chega lá fora, de repente, você pega uma rajada de vento, você pega uma claridade e você fica cego. Tem um carro parado ali, um caminhão quebrado no meio do caminho, você não vê, entra na traseira dele. Então, eu já vi uma vez um jogador do Flamengo morreu na saída do túnel, lá no Rio, túnel da Gávea, porque entrou no túnel, o túnel é longo, estava chovendo, ele desligou o para-brisa, esqueceu que estava chovendo. Saiu do túnel, uma senta cacetada, deu na pilastra. Estava chovendo, o carro já saiu rodando e deu na pilastra do viaduto que tem logo na saída do túnel, né? Então, é coisa, por isso que eu falo, eu acredito no ser humano inteligente. Se todas essas coisas forem faladas, mostradas no processo para se tirar uma habilitação, as pessoas vão visualizar, entendeu? Vão entender os riscos que elas estão correndo. O problema é que isso não é falado, isso não é mostrado de forma que faça as pessoas entenderem no processo de tirar a habilitação. E se isso for mostrado, que eu tenho projetos também de trabalhar com criança, né? Se isso for mostrado para crianças desde o início, por isso que eu falei, eu trabalho com crianças a partir de 4 anos, tanto em moto quanto em kart. E a gente ensina as crianças a desenvolverem esse cálculo, distância e velocidade. É tão lindo, eu me emociono, eu fico no meio da pista vendo os menininhos correndo de kart, assim, né? Aí coloca do lado, vem na reta e coloca lá, vê que não dá para ultrapassar, volta para trás do outro e na volta seguinte ele tenta de novo, até conseguir, até ver que, não, agora vai dar para passar e passa. E ver eles freando no final da reta e entrando na curva direitinho. Gente, é muito lindo, eu me emociono. Então, por isso que eu falo, se criança de 5 anos pode, ou a criança de 18, de 30. Oi. Travou, professora. Vamos voltar para encerrar. Está Voltamos? travando. Essa sua internet ou é a minha internet? É a minha? Fica a dúvida. Senhora? Não sei, não deveria ser, não. Fica a dúvida, mas tudo bem, vamos lá. É meio a meio. A gente está bem próximo já ao final aí, encerrando aí, próximo ao final, mas está tudo tranquilo. Estou amando as explicações, né? Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para aprender. Eu acho que a senhora está investindo certo na geração que vai ser lá na frente, bons pilotos, bons motociclistas, né? E o que conselho a gente pode trazer para esses pilotos de aplicativos Oxe. que andam aí que nem doido no meio da rua? Pois é. A primeira coisa é que você falou bem no início, né? Não é porque está com uma moto na mão que acha que, inclusive aqui em São Paulo, está tendo aluguel de moto para o pessoal trabalhar como motofretista. Isso está bem complicado. Pessoas que têm habilitação, mas nunca pilotaram moto, daquele jeito que eu te falei, né? Não se ensina a pilotar moto para se tirar a habilitação. Ele não sai habilitado. E aluga uma moto para trabalhar com ela, no meio do trânsito de São Paulo. Então, isso é uma situação bem, bem complicada. Primeira coisa que eu falo é ter consciência de que não adianta correr, não adianta correr. A questão do corredor, por exemplo, né? Se você está no corredor, o trânsito parou, você está no corredor, você precisa de concentração absoluta para ler tudo que todos os motoristas à sua volta estão pensando em fazer, para que você entenda e já tenha o reflexo. Para desviar para um lado para o outro, caso aconteça de algum motorista desavisado mudar de faixa sem olhar.
Se você tiver a 100 km por hora no corredor, não tem jeito, não tem jeito, você vai dar no carro. Se você tiver a 40 km por hora, você não vai dar no carro, você vai chegar no teu destino, você vai fazer uma entrega, 2 entregas, 3 entregas e vai chegar na tua casa à noite com a tua família. Agora, andar 100 km por hora no corredor não dá. Então, não só isso, mas também a questão de praticar as técnicas corretas de frenagem, de andar na chuva, como você falou. Eles terem consciência de que é preciso praticar e é preciso respeitar as leis de trânsito. Isso isso é o fundamental. Não dá para não respeitar as leis de trânsito. Sabe, agora que a gente está vencendo a barreira do corredor, nós motociclistas precisamos mostrar que nós temos que ser respeitados e que a gente tem que ir contra os motoristas que ficam mudando de faixa o tempo inteiro. Aqueles que querem andar mais rápido, o cara está na primeira faixa aqui, aí vê lá na quarta faixa o espaço, ele vai lá e volta para ultrapassar um carro só no final das contas, colocando em risco a vida de um monte de gente. Então, nós como motociclistas, se nós queremos que não falem mal da gente, que não sejam contra a gente, temos que ser exemplo. E principalmente ter consciência. Não adianta andar a 100, 120 por hora no corredor que você vai se arrebentar e não vai chegar no teu destino. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que você, assim como nós, cheguemos à noite na nossa casa, feliz da vida, vamos ver um filme, vamos comer, vamos ficar com a família, vamos brincar, vamos trabalhar, que é o meu caso, que é o seu caso agora aí também, né? Vamos trabalhar e vamos em frente para amanhã andar mais de moto, que eu quero viajar de moto, eu quero correr de moto e etc, né? Com segurança. Seja para uma viagem de moto, quando eu faço igual... Puxa, eu fui fazer a Rodovia da Morte, fui fazer Peru, eu fui para Venezuela sozinha, rodei Itália, Estados Unidos, Inglaterra, tudo de moto sozinha, tá? Isso quer dizer que eu fui insegura? Não, eu fui levando o equipamento caso a moto caia sozinha, a moto caiu, alguém encostou, a moto caiu, quebrou uma lanterna, uma seta, levei lâmpada sobressalente, levei ferramenta, levei tudo que pudesse, assim, que eu pudesse mexer na moto, todos os dias lubrificar a corrente, ver a calibragem, amarrar as malas da forma correta, pensando no centro de gravidade, em aerodinâmica, em tudo isso. Então, se você pilotar em uma pista de corrida, como eu faço, e isso eu mostro nos meus cursos, né? A minha satisfação de receber uma bandeirada no final de uma corrida, ou de botar o pé, quando eu dei uma volta ao mundo, vai de moto, botar o pé na frente do hotel, quando eu terminei essa volta ao mundo, ou chegar à minha casa à noite, depois de um dia inteiro rodando de moto no trânsito, é exatamente a mesma. Tudo deu certo. Para que tudo dê certo, eu preciso de um bom equipamento, tanto o meu pessoal quanto da motocicleta. É fundamental. Gente, tombinhos à toa acontecem. É fundamental estar com capacete fechado, cotoveleira, joelheira, bota fechada. Não é besteira. Você não vai ser menos macho se você usar isso. Ao contrário, você vai ser macho paca porque você vai cair e não vai se machucar. Legal. Eu vejo uma situação que deveria ser criminalizado e essas pessoas deveriam ser hackeadas e presas quando elas filmam, né, no corredor, bota lá a filmagem, empina a moto no corredor, no trânsito, a mais de 100 por hora, e aí depois bota na internet e viraliza uma situação dessa. Eu não entendo. É melhor assistir uma corrida de moto velocidade, viu? Não só de moto velocidade, desculpa, mas na terra também, né? É uma delícia assistir motocross. Vai assistir uma corrida de motocross, é super emocionante. O enduro, eu já postei os vídeos meus correndo de enduro, é até divertido, né? Você vê uma mulher que nunca correu de enduro na vida, correndo, descendo aquelas ribanceiras, pedra, lama, cascalho. Tem o vídeo da Estrada da Morte, que está super emocionante, a minha viagem na Estrada da Morte, é uma história completa, 20 minutos de vídeo. Bom, vai assistir uma coisa legal. É que eu falo, a nossa televisão pode transmitir muita coisa bacana hoje em dia, é só você escolher o que você quer assistir. Infelizmente, as pessoas não têm, vamos dizer assim, prazer em investir em EPI, né? Em EPI, né? Não sentem prazer, acham que EPI é desnecessário, o EPI. Né? E aí não investe nesse equipamento. Se fosse necessário, piloto de moto velocidade eu não usaria, né? Infelizmente. E aí fica essa situação. Minha querida, eu fico lisonjeado por tudo, por todo aprendizado.
Vejo também que existe toda uma técnica para levantar uma moto do chão, né? Uma moto dessa pesada. Sim. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, né? Porque até por causa do peso, muitas pessoas não conseguem levantá-la ou dar um jeito na coluna, né? Sim, bom, antes de mais nada, uma coisa que eu sempre indico é fazer alongamento antes de subir na moto. Enquanto está fazendo alongamento, vai relaxando dos problemas, se desligando dos problemas para ficar com a concentração mais focada no trânsito, nas coisas que estão acontecendo à sua volta. Desliga mesmo dos problemas. Essa foi uma técnica que eu aprendi ainda como atriz em escola de teatro, né? Que a gente vai fazer um espetáculo de teatro. Tem lá 1000 e tantas pessoas que pagaram para fazê-las rir, né? Para que você as faça rir. E não interessa se você brigou com o namorado, se a tua mãe morreu, você tem que entrar em cena e fazer aquelas pessoas rirem. Você tem que fazer o teu papel. E eu passei isso para a competição, quando eu comecei a competir, né, já assim, enquanto eu estou me alongando, que é fundamental a gente fazer um alongamento, porque você está oxigenando o sangue, oxigenando o cérebro, ficando com melhor reflexo, raciocínio, concentração. E tudo. Então eu passei isso para a competição. E, de fato, os pilotos profissionais fazem isso, né? Todo mundo faz isso. Então, enquanto você está se alongando, antes de subir na moto de manhã, antes de você entrar no seu carro para dirigir, faça esse relaxamento para você ficar relaxado e dirigir de forma tranquila. E não sair brigando no trânsito, rosnando para o cara que está do lado. Você já vai chegar no teu trabalho nervoso. Você vai pegar a tua namorada para jantar, já chega nervoso, rosnando para ela. E a coitada não tem nada a ver com a história. Então, eu acho super importante esse relaxamento, essa conscientização e principalmente alongamento muscular. E aí eu faço, olha, a viagem que eu quero, dia inteiro de treino e é 0 dor muscular. Então, quer dizer que tem um comentário aqui da nossa telespectadora, vamos dizer assim, que percebe que uma prática na pilotagem também é uma arte, né? Praticar a pilotagem é uma arte. Ah, legal. É Graciela, né? Tudo bem, Graciela? Legal. Obrigada pelos comentários aí que você está fazendo. Sim, com certeza, né? E todos nós temos... Pilotar com arte é mais gostoso ainda. Mais gostoso do que simplesmente, como você falou, né? Ligar a moto e sair de qualquer jeito. E, gente, essa coisa de desacelerar é muito séria, viu? Da mesma forma que você aprende a acelerar, você tem que fazer esse movimento com o pulso. Acelerou e desacelerou. Isso é muito importante. E os dedinhos também no manete, né? Oi? Os dedos no manete. Tem cuidado com esses dedozinhos travados lá. Não, na verdade, os dedos têm que ficar totalmente relaxados para uma hora de emergência você ir lá nos freios, né? E o daqui, uma emergência, para quem sabe frear reduzindo, né? Que eu treino os alunos fazer isso também, para que mas o reflexo esteja rápido, mas nunca nem segurar a manopla com força, jamais. A mão e braços bem relaxados. Porque eu vejo muita gente pilotando assim. Aí você vai pilotando, tem muita gente pilotando assim. Nossa, armado. Eu rapaz na rua, eu nem conhecia, né? Eu vim atrás, né? Eu via ele assim. Aí eu parei no sinal ao lado dele e comentei: olha, relaxa teu trapézio, relaxa teu braço. Aí ele olhou para mim: valeu, Suzane, eu te sigo. Ai, meu Deus do céu. Era seu fã. Como é que ele sabia que era eu? Tipo assim, né? Ai, meu Deus do céu. Mas ainda bem que ele aceitou, né? Ele falou, realmente, eu comprei a moto agora, eu sou iniciante e tal. Ainda bem que ele aceitou bem, bacana. Beleza, então, Bruno, uma colega aqui dizia assim, ó, eu sou baixinha, controlo a moto na embreagem para não colocar o pé no chão. Isso está certo? Olha, não... O ideal é você conseguir o giro certo, principalmente curva de baixa velocidade, né? Embreagem é só para mudar a marcha e só para parar a moto. Não andar com a mão na embreagem nunca. Em off-road, a gente acaba usando muito, mas a moto é preparada para isso. É uma embreagem preparada para isso, porque a moto desliza muito, você distraciona muito. É totalmente diferente de você andar no seco, no asfalto. São duas situações totalmente diferentes. Se uma moto de rua, você andar com a mão na embreagem, você vai queimar a embreagem. Aí eu vejo também muita gente o seguinte, às vezes as motos são incompatíveis para o piloto. Ou seja, a moto é baixinha, o cara é grande demais. O cara é grande demais, a moto é baixinha demais. Ou vice-versa, né? Ao contrário aí, como é que é esse perfil? Moto versus piloto?
Olha, tudo é adaptável. Tudo você se adapta. Eu já era baixinha e andava em moto alta. Essa questão as motos de rally, se olhar os pilotos, o João Azevedo, por exemplo, o cara que é o piloto brasileiro, né? Que sabe Deus quantos títulos ele tem de campeão brasileiro. Só de Rally Dakar ele competiu em 18, né? A moto bate acima da cintura dele. Bate aqui no meio do oblíquo dele, né? Então eu falo, você deve ficar assim, a posição é essa. O importante é deixar a moto bem retinha, tá? Aí a tua perninha vai ficar, a moto bem reta. E aí você segura com a perna aqui. No que você começa a acelerar e soltar a embreagem, a moto já anda e você vem para cima do banco. Aí parou, desce assim de novo. O pezinho. Eu já vi muito isso. Não pode deixar a moto inclinar e ela vai tombar. Tem que deixar a moto sempre retinha. Inclusive, eu ensino a manobrar também, manobrar em ladeira, sempre com a moto retinha. Que legal, é bom ouvir falar isso. Esses pontos de vista são maravilhosos aí. A nossa colega aí está dizendo que vai treinar aí, que a senhora falou para ela, né? Evitar a embreagem aí, o uso necessário para não desgastar, né? No começo, começa utilizando um pouquinho só de freio traseiro, na aula de ontem mesmo, né? Eu postei esse videozinho agora há pouco aí no Instagram da escola, se eu não me engano, CTPSC. Aliás, falou nisso, tem que falar do livro, tem que falar do meu livro. Que eu Fala aí do livro, não fora. Fora. Então, é bom ver o aluno, né, desenvolvendo, e a menina já estava fazendo zerinho com uma Tiger 800, sem usar a embreagem, que na primeira aula ela estava usando muito a embreagem. Ontem ela já estava fazendo sem embreagem. E feliz da vida, né? E eu também, feliz da vida de ver a evolução dela. Muito legal. Exato. Fala dos livros. Mostre os livros aí pra gente. Fala do seu trabalho. Esse é um recém-lançado, o livro de moto. Ó, tá vendo? Isso aqui foi na Estrada da Morte. Eu tô aqui, ó. Eu barro aqui. A gente anda na estrada assim, perpendicular. Ou seja, zero chance de erro. Não existe erro, né? O livro, ele fala de pilotagem avançada de moto e muitas dicas para viagem. Ele é 100% colorido, tá? Então, falo de pneu, falo de curva. Ele é inteiro colorido. Muito conteúdo. Tá vendo? Muito conteúdo e muita foto. Isso aqui é na viagem na Inglaterra. Então, eu falo de... Isso aqui é na Cordilheira dos Andes. Eu falo de tudo, de trânsito, de viagem, de chuva, e falo um pouco de esporte. Tá vendo? Bastante conteúdo, bastante foto. É um livro completo que vai ajudar todo motociclista, por mais experiente que seja, você pega algumas dicas de pilotagem e dicas para viagem, dica de esporte, tem de tudo aqui um pouco. Vale a pena. Onde encontrar, né? Eu sou péssima vendedora. Eu sou excelente escritora, instrutora e péssima vendedora. Vamos lá, onde encontrar? Por enquanto, só por aqui. Eu ainda não coloquei nas lojas, não tive tempo. Foi lançado no Salão das Rodas do ano passado. E ainda não tive tempo, não parei desde então. Mas através do e-mail, eu estou fazendo o sitezinho do livro, né? Sitezinho não, super site. Por isso está demorando. Exato. Através do e-mail, vendas@centrodepilotos.com.br. Outra vez, chega ali no meu Instagram, Suzane Carvalho Piloto, ou no Instagram da escola, CTPSC, Facebook, Twitter, qualquer um desses da rede social, o site da escola é Centro de Pilotos, é só pegar o e-mail, mandar um e-mail que a gente recebe. Manda foto para mim, para eu publicar lá no Instagram lá também, para que a gente possa estar se ajudando, né, um ao outro. Você me passa seu endereço que eu com certeza vou te enviar um. Amém. Graças, fica agradecido mesmo, de coração. Para que eu possa estar divulgando aí, fazendo a propaganda. Minha querida, sua mensagem final para os nossos telespectadores que vão assistir posteriormente aí no IGTV. Nosso diálogo, nosso bate-papo, nosso aprendizado. Motocicleta é bom demais, motocicleta não é perigoso, motocicleta é gostoso demais, a gente sente, é gostoso acelerar, é gostoso sentir a vibração, é gostoso sentir o vento na cara, entre aspas, né? Mas, gente, você se sente livre, a motocicleta te dá mobilidade, a motocicleta te dá prazer, a motocicleta te dá diversão, a motocicleta te dá networking, amigos, né? Contato com as pessoas, então... Trate-a bem,
cuide bem da sua motocicleta. Trate dela com carinho. Eu falo da minha forma que você cuida da namorada, da esposa, quando você está apaixonado. Cuide bem da sua motocicleta. Eu participo muito de grupos, né, de motociclistas, que a grande maioria é homem, e eles sempre brincam, colocam aquelas brincadeirinhas falando, né, que o grande amor da vida deles é a motocicleta, não é a mulher, a esposa. Né? Cuida melhor da motocicleta do que da esposa. Então é isso. Cuide bem dela. O que é esse cuidar bem dela? Andar de forma consciente. Fazer todas as revisões. Você andar com equipamento completo. Se você andar com equipamento completo, você vai rodar muitos milhares de quilômetros felizes sobre duas rodas, sem ter acidentes. É isso. Minha querida, eu quero te agradecer muito, de coração mesmo, tá certo? Vou tentar, posteriormente, lá na frente, pleitear uma outra, né, um outro diálogo nosso, né, falar sobre equipamento de segurança, capacete, luva, a roupa adequada para a vestimenta, e aí outros assuntos que eu vou pleitear lá na frente. Não sei se eu vou conseguir novamente ter espaço na sua agenda, tendo em vista que a senhora é muito atarefada, muito corrida, trabalha demais, aí se tiver um tempinho, vou estar lá instigando a termos outro diálogo. Eu quero lhe agradecer de coração mesmo. Sinto-me honrado por sua presença. Sempre é importante, sempre que a gente fala de segurança no trânsito, para o bem da motocicleta, para o bem do trânsito, por um trânsito seguro, seja em carro, em moto, mas principalmente esse convívio do ser humano enquanto está se movendo. Isso é super importante, a gente ter consciência disso. Eu agradeço muitíssimo o convite e vamos ficar em contato. Beleza, então, minha querida. A todos que nos acompanharam nesse momento, né, eu quero agradecer de coração. Eu quero desejar a todos vocês bom final de semana, né? Terça-feira nós estaremos de volta, próxima terça. Eu vou estar aí com o Marcelo Ezac, né, do J Tourne. Ele mandou um abraço também para a senhora, quando eu falei que está com a senhora aí hoje. Ele disse, conheço, manda um abraço para ela, tal, que é o Marcelo Ezac, da J Tourne. Ele que é engenheiro automotivo, que é piloto e que vai estar falando sobre direção evasiva. Né? Na próxima terça-feira a gente vai estar junto aí. Então, a todos vocês, o meu muito obrigado, um forte abraço e um beijo da minha vida para a tua, querendo Deus. Minha querida, beijo, muito obrigado. Pessoal, Deus te abençoe. Tchau, tchau.